Bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cristiano e hoje estamos aqui para mais uma aula, tá? Hoje eu acho que a aula é extremamente pertinente para a situação que estamos inseridos. Por quê? Porque hoje a gente vai falar do sistema imunológico, do sistema linfático, beleza? Também chamado como sistema de defesa do nosso corpo. De longe eu acho que é uma das matérias que mais têm sido pesquisadas recentemente, mais tem se tentado entender, beleza? Então, a gente vai falar de uma rápida abordagem sobre eles e tentar enriquecer um pouco o conhecimento de vocês quanto a isso. Bom, primeiramente, o que é o sistema imunológico? Ele é o sistema de defesa do nosso corpo. A gente já falou das células vermelhas que ficam lá no sangue, nas hemácias, e transportam oxigênio, transportam nutrientes, enfim, nós já falamos disso na última aula. Nessa parte aqui, eu quero falar de uma outra classe de células, que são as células de defesa, também conhecidas como células brancas, tá certo? Essas células, elas vão compor o nosso sistema imunológico. Elas vão atuar no combate a patógenos, né, a agentes causadores de doenças, beleza? Agentes externos, enfim. Elas estão ali justamente para defender o nosso organismo. Elas estão ali justamente para combater aquilo que pode vir a nos atingir, tá? Antes de eu entrar na classe das células, eu quero resumir de uma forma bem tranquila como que se divide o sistema imunológico, tá certo? O sistema imunológico ele vai se dividir das seguintes formas. A gente vai ter o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adquirido, tá? O sistema imunológico inato é aquele que já vem da gente, né? Aquele que nós já temos no nosso corpo, já nasce conosco, e ele tem o que a gente chama de memória celular muito curta. Ele vai conseguir defender o nosso sistema contra determinadas doenças, tá? Só que ele não vai gerar memória sobre essas doenças, e ele vai precisar de um reforço de tempos em tempos, ele vai precisar de um auxílio, tá certo? Então esse sistema imunológico inato, ele vai combater infecções, ele vai combater micróbios e vírus e afins, tá? Só que ele não vai ter a memória daquilo, tá? Bom, já o sistema adquirido, beleza? Como o nome diz, ele é adquirido, ele é externo. Esse sistema externo ele vai funcionar também como auxílio para o nosso sistema inato. O sistema imunológico adquirido é aquele que, com o passar do tempo, ele adquire uma memória celular e ele vai criar modos de combater doenças, tá? Nesse caso, como é que a gente reforça ele? Tanto com contato com a doença, quanto com vacinas e, né, remédios externos ali no nosso corpo, ok? Aonde eu quero chegar com essa brincadeira? Esse sistema adquirido, inclusive eu tenho um certo receio, né, de tratar essa aula, porque eu cheguei a falar que agora, o contato à doença. Não quer dizer que você tem que expor todo mundo na pandemia. É o oposto disso, tá? Mas a questão é o quê? Existem alguns casos, por exemplo, onde a galera, quando tem catapora, menino que pega catapora, tá? O exemplo bom é esse. É muito normal em alguns locais o seguinte: em uma determinada quadra, Joãozinho pegou uma catapora, tá? Os filhos dos vizinhos não tiveram catapora ainda, e os vizinhos colocam os filhos para brincar com o Joãozinho. Faz um churrasco, faz um bem bolado ali, e as crianças brincam e todas pegam catapora. Por que eles fazem isso? Todas pegando catapora, você limita, né, vamos dizer assim, o espalhar de um contágio. Você vai controlar ele melhor. Só que isso funciona muito bem com a catapora, por exemplo, porque já tem tratamento, tá? Já tem uma forma de se controlar e de se cuidar da catapora com mais tranquilidade, beleza? Então, essa forma de combate, essa forma de exposição, ela vai trazer o que é chamado de memória celular para o nosso sistema imunológico, tá? E que isso quer dizer? Quem pegou catapora uma vez não pega duas. Quem pegou cachumba dos dois lados não pega duas, tá? Quem passou aí pelo que eu chamo de kit básico de doença infantil dos anos 90 sabe o que eu quero dizer. Você tem um monte de ziquezira, um monte de curuba e você não pega aquilo de novo, tá? Por que isso acontece? Porque o nosso corpo ele já adquire, com contato com a doença, né, ainda na infância, ele já vai adquirir a memória sobre aquela doença, ele já vai saber combater sintomas daquela doença.
Além disso, ele vai receber o reforço das vacinas, tá? E isso vai deixar o nosso corpo preparado para lidar com aquilo, tá certo? Mas, claro, podem haver casos onde o vírus, a doença, ela vai sofrer uma determinada mutação e ela vai se tornar um problema. Ela pode sim se tornar um problema, beleza? Mas isso é assunto para outro dia, para outras circunstâncias, ok? Então, para a gente ficar tranquilo, sistema imunológico, defesa do nosso corpo, células brancas, tá certo? Esse sistema ele pode ser dividido em inato, ou seja, já nascemos com ele e ele tem uma memória celular curta, tá certo? E ele pode ser também o sistema adquirido ou adaptativo, tá bom? Que é aquele que vai se desenvolver com a memória celular e com o reforço externo contra doenças, tá? Então, as vacinas e afins, beleza? Então, em suma, isso é o nosso sistema imunológico, tá? Vamos que vamos. Pode passar. Bom, a gente não pode falar do sistema imunológico sem falar das células que o compõem, né? Mas se a gente falar das células que o compõem, é muito interessante nós falarmos como elas se locomovem, como que elas funcionam, pelo menos até um certo ponto, beleza? Então, a gente vai falar hoje do sistema linfático. O que é o tal do sistema linfático? O sistema linfático, ele é um sistema que vai ajudar no sistema de defesa do nosso organismo, beleza? Ele vai funcionar como um sistema complexo de circulação da linfa, né? E das células de defesa ali. Curiosidade sobre esse sistema, ele tem uma característica meio circulatória, porque ele vai estar espalhado por vários pontos do nosso corpo e ele é irrigado pelos vasos, ele é interligado pelos vasos linfáticos, tá? Então ele vai ter um monte de vasinhos espalhados pelo nosso corpo inteiro, tá? Através desses vasos, vai circular um líquido transparente ou amarelo esbranquiçado chamado de linfa, tá? E ela basicamente vai circular por todo o sistema, catar tudo que tiver de sujidade, tudo que tiver de vamos dizer assim, de inútil ali, de prejudicial ali, ela vai catar, retirar dali, beleza? E vai fazer o processamento de tudo isso. A gente vai falar com o desenvolver da aula, tá certo? Então, o sistema linfático ele vai funcionar de uma forma distribuída no corpo. Só que os vasos linfáticos eles não são tão perceptíveis quanto as veias e artérias, por exemplo, tá bom? E, curiosidade, ele não vai funcionar que nem um sistema circulatório no quesito de pressão, tá? Porque assim, no sistema circulatório a gente tem aquela bomba central com 4 câmaras que é o coração. Já que no sistema linfático isso não ocorre, tá? Ele basicamente vai se deslocar através de contrações e, como é que eu posso dizer assim, por vibração. Ele vai se deslocar por vibração, beleza? Então, cada movimento que a gente faz, né, musculatório, voluntário, cada movimento involuntário também, vai fazer com que esse sistema, né, com que esses vasos linfáticos eles vibrem. E nessa vibração, a linfa vai percorrendo o caminho dela, de ida e de volta, tá certo? Então, é um sistema de circulação lenta, ele é um sistema de circulação sutil, beleza? A mínima vibração do nosso corpo faz com que esse sistema se mexa, né? Porque esse líquido, esse fluido que tem nele, se locomova, tá certo? Então, para a gente ficar legal, para resumir bacana essa parte, tá? Sistema linfático, ele é composto pelos vasos linfáticos, tá? Também tem uns órgãozinhos que a gente vai falar já, que são chamados de linfonodos, tá? Se distribui no corpo inteiro, não possui bomba central, e o deslocamento da linfa, que é o líquido amarelo esbranquiçado, tá? Que corre dentro desses vasos linfáticos, é feito através de vibração. Então, o menor movimento que nós produzimos, seja ele voluntário ou involuntário, faz com que esse vaso linfático vibre e a linfa corra por dentro dele, beleza? Captando tudo que tem de inútil, de descartável e possivelmente prejudicial no nosso organismo, tá? E filtrando aquilo, e dando o devido processamento àquilo, tá certo? O que é essa tal dessa linfa? A linfa, como eu falei, ela é um líquido, né, transparente, amarelo esbranquiçado, tá certo? E ela
Curiosamente, eu vou falar uma coisa chata aqui, ela tem sabor salgado. Professor, você já tomou linfa? Não tomei linfa, tá? Mas partindo um pouco de história rapidinho, é o seguinte, antigamente não se tinha como testar as coisas, então os primeiros pesquisadores da área, isso relata até na época medieval, beleza? Onde o povo judeu, inclusive, estava muito inserido nessas pesquisas, eles tinham por hábito fazer a medição da qualidade do fluido através do cheiro, da cor, do toque e do paladar. Então, muitas vezes eles sabiam se o camarada estava morrendo ou não pelo gosto da urina, pelo gosto do sangue, sacou? Então, ainda bem que eles escreveram isso em documentos, tá? E passaram isso por gerações aí pra gente, porque senão isso ia ficar bem mais nojento do que precisa. Bom, vamos que vamos. Essa linfa, 2/3 dela, basicamente vão vir do fígado e do intestino, tá? E nela vai estar contido o que a gente chama de glóbulos brancos, né? As células brancas, tá certo? Sendo que nessas células, pelo menos 99% delas são linfócitos, beleza? Esses linfócitos, eles são transportados através dessa linfa, né? Através desse líquido, por via dos vasos linfáticos, tá? E basicamente vai funcionar da seguinte forma: eles vão ser lançados dentro do sangue e eles vão fazendo ali um sistema de defesa, tá? Como que isso vai acontecer? Eles vão fazer a filtragem. Então a linfa ela vai circular pelos vasos linfáticos, vai parar dentro dos gânglios, tá? Vai ser filtrada e depois tudo isso vai ser lançado no sangue, tá? E durante esse processo, essas células, né, esses glóbulos brancos, essas células de defesa, elas vão fazer diversos processos, como fagocitose, que é o ato da célula conseguir realmente engolir, ela puxa grandes quantidades de micro-organismos para dentro dela e devora, beleza? Ela pode fazer outras formas de defesa também, cada célula com a sua especificidade, tá? Bom, vamos que vamos, passando adiante. Bom, linfonodos, o que são os linfonodos? São esses gânglios linfáticos que eu falei. Esses gânglios, eles vão funcionar e vão estar distribuídos pelo corpo em pontos chaves. Muitas vezes a gente vai perceber deles atrás da orelha, embaixo do braço, né, nas axilas, na virilha, tá certo? Esses gânglios, né, esses linfonodos, eles são arredondados e muitas vezes eles podem chegar até 2 centímetros de tamanho ali, tá certo? E basicamente a função deles é filtrar o que vem através da linfa. Ele vai servir como um sistema realmente de filtro para toda a sujidade que vem e impede que as partículas estranhas fiquem retidas ali no corpo, tá? Então, vamos passar. Bom, o nosso sistema linfático, ele também recebe o auxílio de alguns órgãos, tá? Na produção de células de defesa, tá certo? E nós vamos listar alguns deles aqui por ordem, por importância nem tanto, mas por ordem, curiosidades. O primeiro deles é o baço. Primeira coisa, o baço ele é um órgão que ele é ovalado e ele fica localizado abaixo do diafragma, tá? Numa região ali que é meio do lado posterior ao estômago, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, desse lado esquerdo, tá? Ele é responsável pela defesa do organismo e ele também é responsável pela produção de células, tá? Principalmente os linfócitos T e B. Além disso, ele vai fazer o armazenamento do sangue e a liberação de determinados hormônios, tá certo? A gente vai falar desses T e B, vai ficar mais claro. Bom, outro órgão muito importante é o timo. Pouca gente ouve falar do timo, mas o que é esse timo? Ele fica localizado ali na cavidade torácica, tá certo? Bem pertinho do coração, e ele produz algumas substâncias como a timina e, também produz o linfócito T, beleza? Que eles vão ajudar muito na defesa da criança, do recém-nascido principalmente. Por que eu falo do recém-nascido? Porque o timo, ele é um órgão que ele desaparece com o tempo, tá? O bebê vem com ele vai fazer produções de células ali, tá? E depois de um tempo, com o passar do tempo, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo, beleza? Então assim, você não vai encontrar um timo no adulto, mas basicamente a função dele é a produção
desses hormônios, né? Ele vai construir parte desse sistema imunológico através da produção dos linfócitos T, das células T, beleza? Bom, além disso, nós vamos falar agora de um assunto complexo, tá? Nós temos dois órgãos que se chamam tonsilas palatinas, também conhecidas como amígdalas. Vamos falar das amígdalas. As amígdalas, elas também fazem parte do sistema imunológico, ficam ali na região da garganta, e elas podem ser consideradas o primeiro sistema de defesa do nosso corpo, tá? Contra micro-organismos estranhos que sejam ingeridos, tá certo? Aí, tem muita gente que costuma retirar as amígdalas. Complexo isso aí. Por quê? Tem gente que fala assim, professor, eu retiro porque minhas amígdalas inflamam muito, tá? Então assim, eu Cristiano, não sou médico, eu não estou aqui para julgar ninguém por isso. Mas existem também casos onde a pessoa retira a amígdala pela possibilidade dela inflamar. Então assim, se você faz parte de qualquer um desses grupos, reflita. A amígdala, ela faz parte do sistema de defesa do corpo. Ela vai receber ali e vai, vamos dizer assim, aplacar a entrada de micro-organismos estranhos que possam ser ingeridos no alimento. Tá certo? Então pense duas vezes antes de tirar, ou procure, vamos dizer assim, a recomendação médica para tal. Não faça pelo fazer, que acontece em alguns casos. Tá certo? Bom, eu estou aqui falando dessas células de defesa, eu estou aqui, dou nomes, mas eu estou passando por elas sem dar muita explicação. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos falar especificamente delas, e a importância de cada uma delas e o que cada uma delas faz, beleza? A função básica delas, pelo menos. A primeira célula de defesa que vale a pena a gente citar são os macrófagos, tá? O que são os macrófagos? São células que são grandes, elas são maiores do que outras células e elas têm uma capacidade muito grande de fagocitar os micro-organismos. A gente já falou que é a fagocitose, né? Que é essa capacidade de envolver muitos micro-organismos, tá? E digeri-los, tá certo? Então o macrófago, ele consegue fazer fagocitose. E nessa fagocitose ele consegue, por exemplo, levar até 100 bactérias, mas realmente um número de 100 bactérias, mais ou menos, tá? Para dentro dele, para ser digerida, antes dele mesmo morrer. Tá? Então, ele é muito importante na eliminação de determinados tipos de micro-organismos, como, por exemplo, tecidos necrosados, tá? Pedaços mortos que possam ficar ali pelo nosso corpo e possam virar infecções graves, tá certo? Então, os macrófagos, eles vão fazer isso, eles vão circular pelo corpo, fagocitando, puxando bactérias, puxando micro-organismos para dentro dele e fazendo a digestão, até que ele mesmo venha à morte, tá? Bom, nós temos também os chamados linfócitos. Esses linfócitos, eles são divididos em T e B, tá? E eles são os grandes responsáveis por combates a infecções, eles são os responsáveis pela ação rápida do organismo, né, em combater determinados males, tá? Eles conseguem fazer isso porque eles possuem uma capacidade de resposta que também vem da memória celular, beleza? E cada um desses linfócitos, o T ou o B, vão fazer ações específicas durante um processo. O primeiro deles é o linfócito T. Tá? Esse linfócito T, elas, quando são imaturas, né, ali no estágio da infância, e antes disso, eles são chamados de células tronco. Tá? Na verdade, no estado ali de recém-nascido, elas são chamadas de células tronco. Tá? E quando elas amadurecem e começam a migrar pelo timo, né, e começa a ser produzido e liberado pelo timo, elas passam a ser chamadas de células T. Tá certo? O que essas células T podem fazer? Ela aprende a diferenciar, ele tem uma memória interessante que aprende a diferenciar o que é do organismo do que não é do organismo. Beleza? Basicamente, ele tem uma função de reconhecimento. Tá? Então, quando alguma coisa ataca o organismo, a célula T, ela tem a capacidade de, opa, peraí, isso não está certo. Isso aqui não é nosso. Sacou? Ela vai reconhecer e ela vai fazer o combate a esse mal. Tá? Vale ressaltar que durante esse processo de doença, né, o patógeno em si,
ele vai ter que enfrentar algumas coisas até chegar no sistema, né? O nosso corpo ele vai dando um monte de reação. Então ele vai ter que enfrentar a pele em si, os tecidos respiratórios, ele vai ter que enfrentar suor, saliva, ácido clorídrico que vem do estômago, tá? Ele vai ter que enfrentar uma série de coisas até conseguir de fato nos contaminarmos, tá? Então para isso, para evitar que isso aconteça, um sistema imunológico bem reforçado, ele faz toda a diferença, tá? O cuidado com o seu sistema de defesa, ele faz toda a diferença, tá certo? Bom, então falando dessas células T ainda, para a gente não esquecer, elas são chamadas, quando imaturas, de células-tronco. Na infância, quando elas são liberadas pelo timo e passam a migrar pelo corpo, elas são chamadas de células T, e ela tem como capacidade o reconhecimento do que é do corpo e a diferenciação, né, entre o que é do corpo e o que não é. Beleza? Ela vai fazer basicamente a parte da vigilância do nosso sistema imunológico. Bom, a outra célula que nós temos aí, né, o outro linfócito que nós temos, é o chamado célula B. A célula B, ela vai fazer o reconhecimento mesmo, ela vai fazer como se ela fosse até o local da invasão das bactérias, tá, dos corpos estranhos. Basicamente, ela tem a capacidade realmente de reconhecer, como se visualmente ela enxergasse o que não é dali. E ela vai fazer o combate no local, tá certo? Elas costumam se aderir às superfícies dessas bactérias e começam a produzir anticorpos. Bom, nós temos também um outro tipo de linfócito, que ele é chamado de linfócito B, ou célula B, tá? O que essa célula B faz? Ela basicamente tem a capacidade de reconhecer e eliminar os corpos estranhos. É como se o seguinte, a célula T atuasse a uma certa distância e a célula B estivesse ali mesmo, em contato. É como se visualmente, não estou falando que célula tem olho, pelo amor de Deus, mas é como se ela conseguisse reconhecer quase que visualmente o que é estranho. E quando ela começa a reconhecer, ela vai se aderir, tá, nesse micro-organismo, ela vai se aderir nesse corpo estranho e ela vai começar a liberar, vai começar a produzir e liberar os anticorpos necessários para poder destruí-los. Geralmente, quando essas células atacam, tá, elas são responsáveis ali por gerar aquela febre do local, tá? Elas vão trazer algumas reações do nosso corpo, né, que a gente consegue sentir, que é justamente mostrando, opa, estamos atacando, estamos fazendo a defesa, tá? E vale ressaltar, não é uma célula B que vai atuar individualmente, tudo isso funciona de uma maneira muito dinâmica. Então é bem normal, por exemplo, quando nos lesionamos, ainda que de forma simples, no processo de cicatrização a gente sinta latência, a gente sinta febre na região, a gente veja a formação de fluidos claros, tá certo? Tudo isso tem uma relação com o nosso sistema de defesa, tudo isso tem uma relação com as nossas células de defesa atuando ali, tá? Bom, as células B, elas também são derivadas ali de células troncos, tá? E elas são produzidas ali na medula óssea. Depois dessa produção na medula óssea, né, quando ela já amadurece, elas vão se transformar num negócio chamado de plasmócito e elas vão secretar os anticorpos, elas vão secretar, vamos dizer assim, vão secretar métodos de defesa do nosso corpo, tá? Então vale ressaltar o seguinte, as células T e B, as duas elas desempenham um papel de reconhecimento, comunicação e destruição, né, combate a patógenos, a agentes estranhos do nosso corpo, tá? Tanto que essas células geralmente são as principais no combate, por exemplo, de células cancerosas, na formação, né, na mutação das células, e elas se tornam tumores, tá? Bom, agora nós temos o seguinte. Bom, dando andamento, temos uma outra célula que ela é chamada de célula NK, tá? Também conhecida, NK é uma sigla no inglês, quer dizer Natural Killer, assassino natural, tá? O que ela vai funcionar? Como é que vai funcionar? Essas células, elas assim como os linfócitos T e B, elas conseguem matar, tá, os componentes estranhos, os micro-organismos invasores ali do nosso corpo, tá certo? Quando a gente fala que ela é uma assassina natural, ela quer dizer que é uma célula de resposta rápida. Ela está sempre pronta para atacar. Ela é muito mais rápida do que as outras na ação de destruição dela,
Beleza? Só que assim, ela não, por grande característica dela, ela não vai exigir, que nem no caso dos linfócitos T e B, aquele processo de maturação. Tá? Como eu falei para vocês, as células elas vão se maturar, vão se transformar e vão agir. Lembra que eu falei? Então a célula tronco, célula T, né? Célula de defesa, linfócito T. Linfócito B, mesma coisa, ele vai passar pelo processo de maturação para poder fazer a ação dele. A NK não, ela não vai precisar desse processo de maturação. Ela é como se ela já nascesse pronta para a coisa. Tá? Então ela consegue ser uma grande defesa, ela consegue ser um dos principais meios de defesa primário do nosso organismo contra corpos estranhos. Vale ressaltar que, inclusive, ela é um dos principais meios de combate à formação de células cancerosas. Tá? Ela percebe a mutação ali, ela já vai em cima tentando combater. Tá certo? Então pode-se inferir, vamos dizer assim, que ela tem uma duração menor, né, do que a célula T e B. Tá? É como se ela tivesse realmente uma ação mais rápida, porém ela em si resistisse menos. Tá? Bom, além disso, elas também vão produzir algumas citocinas, que é a substância mensageira ali, que vão ajudar as células T e B na destruição, no reconhecimento desses males e no combate dos mesmos. Gente, então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida, como eu falei em todos os vídeos, não hesitem em perguntar, perguntem mesmo, perturbem, tirem suas dúvidas, tá certo? Manda mensagem aí que eu respondo no maior carinho pro vídeo, tá? E depois vocês tenham uma acompanhada no materialzinho que vai acompanhar o vídeo, tá? Para vocês terem uma noção melhor sobre aqueles linfonodos, aquelas glândulas que eu falei, a distribuição delas, tá certo? Fiquem na paz, qualquer coisa estamos à disposição. Beijos, valeu!